As pessoas sempre me perguntam, né, do torno, como que aconteceu, por que que eu virei o torneiro. E o torno na minha vida foi uma paixão à primeira vista. Tem uma bicicletaria aqui na minha cidade, do Lascudo, eu faleci do Lascudo, muito meu amigo. E aí, o que aconteceu? Eu ia lá consertar minha bicicleta, eu acho que foi o primeiro torno que eu vi na minha vida. Eu vi aquilo, eu fiquei fascinado com aquilo lá. E daí, com 16 anos de idade, eu montei uma oficina de moto, comecei a consertar a moto. E daí, nessa de consertar a moto, e precisava de uma peça, ia no torneiro e fazia. Depois logo eu fabriquei minha primeira moto, eu precisei muito de torneiro. Você vai no torneiro, às vezes você explica um negócio e ele não entende, ele quer fazer do jeito dele. Então o que aconteceu? Eu acabei a oitava série, eu já queria parar de estudar. Na sexta série eu já queria parar de estudar. Tanto é que daí eu repeti a sexta série 2 vezes. Eu continuei porque meu padrasto falou: você não vai sair da escola enquanto você não terminar a oitava série. Aí repeti a sexta série de novo. Daí eu falei: não vai ter jeito, eu tenho que passar de ano logo para acabar com esse negócio. Aí passei a sétima, oitava, saí. E a molecada da minha escola falou: vamos fazer um curso técnico lá em Amparo, a cidade vizinha aqui, que tem um liceu lá. Eu falei: vamos, torneiro mecânico. Falei: o meu sonho, né? Aí cheguei lá, tinha que fazer aquele vestibular, aquelas coisas, graças a Deus consegui passar. E começamos a fazer esse negócio, pegava o ônibus, ia à noite, né? Fazia a escola lá. E só que tinha que fazer o colegial junto, e eu já estava de saco cheio com esse negócio de estudar. E daí o que aconteceu? Eu comecei a fazer o curso técnico e teoria, aquele negócio já começou a encher o saco. Daí eu perguntei para o professor, isso aí eram uns 40 dias já de curso. Falei: professor, mas outra coisa, quando a gente ia na sala de teoria, a gente passava nas máquinas, as máquinas estavam tudo do lado assim. Então a gente ia na sala de teoria e passava e via já os cara mais velhos já mexendo na máquina. Aí eu falei: ô professor, mas quando que a gente vai pôr a mão na máquina? Né? Mexer mesmo nos tornos? Ele falou: só no quarto ano que vocês vão pôr a mão nos tornos. Vocês vão fazer 3 anos de teoria. Eu falei: nossa senhora. Eu falei: então beleza, então tchau, eu estou indo embora, eu não vou voltar mais porque eu vou me virar. Eu não posso esperar 3 anos para me mexer com essa máquina. E o torneiro que fazia minhas peças, ele comprou 3 tornos no leilão. Ele comprou um torninho pequenininho assim, um torninho de bancada de 80 centímetros e um torno de bancada de 1 metro. Aí eu peguei e cheguei para ele e falei: vende esse torninho para mim, esse de 1 metro. Ele falou: mas o que você vai fazer com o torno? Eu falei: não, eu quero ter um torninho lá na minha oficina para mim começar a mexer com as minhas coisas. Ele falou: eu quero 3 mil reais. E eu já tinha meu dinheirinho guardado. Aí eu falei para ele assim: eu dou 2.700 à vista, você vende ele para mim? Não, 2.700 é pouco. Eu falei: não, pensa com carinho, amanhã na conversa. Fui lá no outro dia, ele falou: tá bom, eu vendo você, é em dinheiro? Eu falei: é em dinheiro vivo, tá aqui ó, já saquei o dinheiro, dei para ele. Vou dar uma respirada que... Vou dar uma respirada, porque sempre quando eu conto essa história eu fico meio emocionado, sabe? Então foi isso daí, ó. Em 1996 eu comprei o meu primeiro torninho, que foi esse pequenininho. E fui aprendendo, fui fazendo as peças, e às vezes matava muita peça. Só que eu não desistia, eu ficava insistindo, eu preciso aprender a mexer com isso. E fui vendo medida, e ler paquímetro, e micrômetro, e fazer peça, e estragar peça. E eu tinha que tirar dinheiro do bolso porque eu estragava a peça da pessoa, aí eu ia lá, comprava material para fazer a peça de novo, e eu fui aprendendo, eu nunca desisti. Ao dia que eu fiquei bom mesmo, depois de uns 2 anos e meio, 3 anos, eu falei: eu vou comprar um tornão agora, que foi esse daqui, ó, esse nardinho aqui. E daí deslanchou, né? Em 1990,
1999 que eu comprei esse cone aqui, paguei R$6.500. Aí deslanchou, eu não parei mais. E daí aquela história que eu contei, que eu pegava um monte de coisa para fazer, né? Pagava aluguel, era um barracãozão grande, eu dividia com meu irmão, que consertava moto também na época. Aí ele ficou com a oficina de moto, nós éramos 3 sócios, né? Eu, meu irmão Marcelo e o Josias. E daí eu passei a oficina para o meu irmão, para o Marcelo e para o meu sócio Josias, e fiquei só com o torno e fazendo as minhas coisas, triciclo, moto, carro antigo, pegava de tudo, o que aparecia eu pegava para fazer. E moleque novo, né, descabeçado, mas mesmo assim ainda tem um pouquinho de juízo. E graças a Deus eu estou aqui, né. E é isso aí, eu devagarzinho eu vou contando um pouco da história de vez em quando, fico meio emocionado. É o que eu sempre digo, se você tem um sonho, você tem que correr atrás, tem que enfrentar esse mundão aí. Não liga porque as pessoas falam, não. Quando eu escutar as pessoas falar, você é louco, vai parar de estudar. E você vê, tudo que eu sei fazer, eu aprendi tudo sozinho. Eu nunca fiz um curso na minha vida, eu nunca li um livro. Pouco tempo agora que eu aprendi a ler e escrever direito, porque nem isso eu não sabia, porque eu não prestava atenção também. Eu ia para a escola por ir mesmo, porque eu nunca gostei de escola. E você vê, eu montei a oficina, eu tinha 16 anos de idade, tinha uma caixinha de ferramenta, a minha oficina era um barraco de madeira, chão de terra, consertava a moto da molecada, dos meus amigos, consertando as motos, moto tudo caindo nos pedaços, consertava de graça. Outra coisa, eu trabalhava de servente de pedreiro, eu fazia bico, pintura, servente de pedreiro, qualquer bico que aparecesse eu fazia, porque eu não queria, eu precisava do dinheiro, e na oficina não ganhava dinheiro, só que eu nunca desisti. Você vê que tanto eu tenho oficina até hoje, eu nunca trabalhei de empregado para ninguém. Trabalhei de empregado dos 12 anos de idade até os 15 eu trabalhei de empregado, nessas fabriquinhas de artesanato de madeira. Eu perdi meu pai, eu tinha 3 aninhos de idade só. Meu pai morreu num acidente, até ele estava numa obra, ele caiu do madeiramento da obra, num telhado alto, ele caiu, bateu a cabeça, morreu, coitado. E com 3 aninhos de idade. Só que eu enfrentei, eu nunca tive medo de nada. Se eu cismasse com um negócio, colocasse um negócio na minha cabeça, ninguém ia segurar. Tanto é que nem minha mãe me segurou. Eu vou fazer e fui lá e fiz. Não adiantava falar que não era para fazer. E deu certo, graças a Deus. Mas é bom ter cautela, usar a cabeça, tomar cuidado, prestar muita atenção nas pessoas com mais experiência, né? Prestar atenção, entender o porquê que eles estão falando aquilo com a gente. É isso aí. Você vê, eu trabalhei muito tempo de servente pedreiro, eu aprendi muita coisa. Tanto é que as minhas construções é tudo eu que faço. Quer dizer, eu construí esse barracão, construí minha casa. Quer dizer, não sozinho, lógico. Arrumava um pedreiro, né, que não cobrasse muito caro, um servente para ajudar, e eu com o meio, e a gente vai fazendo. Eu enfrento qualquer coisa, não tenho medo de nada. Serviço mesmo, se chegasse um serviço, às vezes eu até olhava para o serviço e falava, meu Deus do céu, e agora como que eu faço para consertar isso? Mas eu guardava para mim. O cliente eu falava assim, pode deixar aí que eu dou um jeito, passa de tarde aí que vai estar pronto. E dava um jeito, tinha que dar um jeito. E a minha vida foi assim, desde molequinho. E não pode deixar o medo dominar a gente, o medo congela a pessoa. Não pode deixar. Tem que enfrentar, parte para cima e vai. Porque dá certo sim, tudo dá certo. O ser humano ele tem uma força imensa. Só para terminar, tomei um copo de água lá, já estou melhor. Só que é o seguinte, eu não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz, porque tem que fazer um curso mesmo, isso aqui é uma máquina perigosa, isso aqui, quanta gente que já morreu mexendo com uma máquina dessa, isso aqui é muito perigoso. Então, nunca faça o que eu fiz. Faça um curso, aprenda direitinho, tudo as técnicas, a parte da segurança, de tudo. Porque é muito perigoso isso aqui. Então,
É isso daí, eu dei sorte, eu sempre fui bicho do mato, ninguém segurava, eu cismava de um negócio, eu ia e fazia, mas não faça isso. Estude bastante, vai lá, faça um curso técnico, compra um torno, ou vai trabalhar numa empresa, seja o que for, mas aprenda a mexer com isso aqui é perigoso, isso aqui é para machucar, para matar é fácil. Então é isso aí, ó. Um pouco da minha história, devagarzinho vou falando mais coisa. E é isso aí. Agora, o que eu sempre digo, é o sonho da gente, né? Não pode desistir.